Queridos, agora nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, verso número 6. Sentados mesmo, nós vamos compartilhar com os queridos uma porção da palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e o versículo número 6, diz assim a palavra do Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Que Deus seja misericordioso para conosco nesta noite e ministra o nosso coração agora neste momento de reflexão na sua santa e bendita palavra. Feche os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração, depois nós iremos expor o texto para a edificação da igreja. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo culto desta noite, por esse momento aqui de celebração, de reverência, de respeito à tua presença e também, Senhor, desejoso de ouvir a tua palavra, ser servido a falar o nosso coração nesta noite, através da tua palavra, através do teu Espírito, que nós sejamos uma bênção ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Fiquem quietos e preste bem atenção. Irmãos, Paulo, ele foi um homem que Deus usou de uma maneira extraordinária para disseminar a mensagem do Evangelho. O campo de ação do apóstolo Paulo foi o mundo gentílico, ou seja, ele foi separado por Deus para ministrar a palavra do Senhor nas terras não judaicas, ou judias, né? E Deus usou aquele homem de uma maneira extraordinária. Inclusive, ele foi usado por Deus para escrever 13 epístolas inspiradas por Deus para a edificação da igreja. Dentre essas epístolas, Paulo escreveu a pastores, a líderes de igreja. Dentre eles, Timóteo, era o seu filho na fé, era uma pessoa que Paulo tinha um apreço muito grande por aquele jovem pastor, e destinou 2 epístolas, a primeira e a segunda carta a Timóteo. Nesta primeira carta, no capítulo que nós extraímos esses 2 versículos, ele convoca a igreja para orar por todas as pessoas, isso como uma obrigação da igreja. A igreja, ela é um sacerdócio real. Ela tem a responsabilidade de levantar a sua voz de oração a Deus, fazendo intercessão pelos homens, pelas mulheres, e especialmente, conforme o texto aqui, por aquelas pessoas que estão em eminência, pessoas que Deus levantou segundo a sua graça e bondade para governar as nações, os povos. E Paulo começa dizendo assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E diz que Deus tem interesse aqui, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí agora ele começa a mostrar o texto que eu li para os queridos, falando sobre uma exclusividade. É isso que eu queria conversar com os queridos nesta noite. Nesse texto nós podemos descobrir aqui 4 grandes exclusividades reveladas na palavra do Senhor,
Eu queria devagarinho mostrar, não vou passar muito tempo, mas eu acredito que Deus me trouxe aqui para falar ao seu coração. Enquanto eu falo aos seus ouvidos, eu tenho esperança, tenho confiança que Deus, através do seu Espírito, esteja ministrando o seu coração, porque nós estamos hoje aqui na presença do nosso grande e glorioso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Muito bem, então, a primeira coisa que Paulo apresenta nesse texto é uma exclusividade de Deus, do Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro. Esse Deus é um Deus triuno, é um ser pessoal, tem de inteligência, vontade, emoções, e é possuidor de atributos que nós dizemos em teologia, atributos de natureza incomunicável, aqueles atributos que são peculiares a si mesmo, que ele não compartilhou com as suas criaturas morais, e aqueles atributos que nós chamamos de atributos morais ou comunicáveis, que ele em certa medida compartilhou com a sua criatura, com o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, querido, nesta noite eu queria proclamar de alto e bom som que só existe um Deus verdadeiro. Amém? Este Deus é vivo, é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona com o homem, é um Deus que nós dizemos em teologia que ele é transcendente, isso é, a sua grandeza é tão extraordinária que nós não podemos conceber em sua plenitude com a nossa mente humana limitada, mas é um Deus também imanente que interage com a sua criação, louvado seja o nome do Senhor. Deus, querido, está mais perto de você do que você possa imaginar. É o Deus invisível, diz a Bíblia. É uma triunidade, ou seja, é um Deus único que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas é um único Deus que tem uma vontade igual, tem atributos iguais, tem, irmãos, coisas sublimes que são peculiares a esse Deus verdadeiro, a que os homens devem temer, respeitar, reverenciar e adorar. Quando Deus se revela para Moisés, entregando o decálogo, ele começa dizendo assim para Moisés dizer ao povo de Israel. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Amém? E no mandamento seguinte há uma ordem expressa para que o homem não faça imagem de escultura de nada nos céus, nem na terra, nem nos mares, e nem se encurve diante dela para prestar alguma honra, algum tributo, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda celebração. Amém? Olhando para a questão da pessoalidade de Deus, ou a sua personalidade, Deus ele é um ser pessoal. Porque o pastor está dizendo isso nesta noite, porque é importante enfatizar, porque nesse mundo evangélico, brasileiro e até no mundo ocidental, há uma ideia de que Deus seja apenas uma força, que você se liga a Ele pela fé e você recebe as suas benesses, as suas bênçãos. Mas, irmãos, antes de Deus ser uma força, um poder, porque um dos seus atributos é a onipotência, aquela capacidade de fazer tudo o que é impossível, tudo o que se possa imaginar de acordo com a sua soberana vontade, Deus é um ser pessoal. E Deus tem inteligência. Amém? Deus tem vontade. E esta vontade está revelada aqui na sua santa e bendita palavra. E Deus tem sentimentos. Amém? Ele ama. E Ele espera ser também o quê? Amar. O apóstolo João diz: nós o amamos porque
primeiro. Então, o seu relacionamento, querido, minha querida, que está aqui nesta noite, é que é um Deus pessoal. Amém? Um Deus que está próximo de você. Alguém já disse que Ele está embaraçosamente perto de cada um de nós, porque Ele habita no coração daquele que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, conforme nos revela a palavra de Deus. Esse Deus é onisciente, Ele tem toda a ciência, conhece o passado, o presente e o futuro, e é detentor de toda a ciência, porque essa palavra onisciente é um prefixo latino, oni, e ciência quer dizer tem todo o conhecimento, e Ele conhece o meu e o seu coração. Lá no interior onde eu nasci e me criei, tinha um ditado: o coração é terra que ninguém anda. Mas Deus anda em nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. Amém? O salmista diz: Senhor, nem a palavra saiu da minha boca, e tu já as conheces todas. Este é o nosso Deus querido, esse é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da igreja, é o Deus verdadeiro, Ele é todo poderoso. Qual o seu problema, qual a sua dificuldade? Às vezes nós enfrentamos dificuldades, tribulações que a gente olha para frente, para trás, de lado, e a gente não encontra solução. Mas deixa eu te desafiar aqui nesta noite para você levantar os olhos para os céus. Eleva os meus olhos para os céus, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o Senhor que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você é o Deus Todo-Poderoso, capaz de abrir todas as portas, em quem você pode depositar a sua confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo Ele fará. E eu fico feliz em crer neste Deus. Não é um Deus pequeno, bichuruca, um Deus que é um Deus que é Senhor do universo. Deus que me fez, nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E esse Deus é um Deus real. Nós cantamos, é um Deus real, é o melhor Deus invisível, mas real. Você precisa experimentar no cotidiano de sua vida a presença deste Deus revelado em sua palavra, e só Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando Satanás tentou a Jesus, na última fase daquela tentação, ele mostrou ao Senhor todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: olha, isto tudo é meu, foi-me dado pelo homem, né? Quando caiu, entregou de mão beijada o controle das coisas ao diabo. E ele disse: eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus disse: vá de retro, vai de Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Fala, irmãos, da exclusividade deste Deus. Ele não tem concorrente. Apesar de nós colocarmos ídolos em nossos corações que concorrem com este Deus para desgraça e miséria nossa. Às vezes nós gostamos, por exemplo, de um esporte mais do que o próprio Deus. Perdemos curso da igreja porque precisamos assistir uma partida, ou de vôlei, ou de futebol, ou basquete, seja lá de que esporte for. Irmão, Deus é exclusivo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Outros são loucos por dinheiro e não tem tempo mais para Deus. Outros são obcecados pelo sexo, que é a qualquer luxo que está envolvendo, engolfando a sociedade brasileira. Irmãos, no seu coração
só deve ser erigido um altar ao Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é exclusivo, só Ele, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Há um só corpo, disse Paulo, o corpo é a igreja, né? É uma figura da igreja, né? E um só Espírito, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, amém? Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel a este Deus, meu querido, porque esse Deus lhe criou com um propósito. Nós não nascemos, nós não viemos a este mundo, irmão, porque papai e mamãe quiseram um momento de enlevo amoroso. Nós viemos a este mundo com um propósito específico de Deus, que usou seu pai e a sua mãe para que você vivesse neste mundo para a glória dele. E somente dele. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirá, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas deixa eu um pouquinho mais adiante do texto. Paulo disse, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o identifica quem é? Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o texto nos apresenta uma exclusividade daquele que pode nos aproximar de Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem assistiu aquele filme, O Alto da Compadecida? Levanta a mão, eu assisti. Muito bom. A mente brilhante de como é o nome? Ariano Suassuna. A capacidade extraordinária intelectual daquele grande paraibano, né? Mas, queridos, ali há um sofisma, que é um sofisma que vem de séculos, de milênios. Ali nós encontramos a mensagem de que existe entre Deus e os homens uma medianeira. E as pessoas são encorajadas a orar, Ave Maria, cheia de graça, rogais por nós pecadores. Olha a expressão. A igreja da Magurinha, o que ela fez? Ela acredita no Cristo. Ela acredita que Jesus é o Filho de Deus, é Deus. Só que ela, sutilmente, ela coloca Jesus distante do homem, inacessível. E coloca entre o homem e Deus a Virgem Maria, que se ela estivesse viva, eu acho que ela descia ripa dessa igreja, que ousa colocá-la como medianeira. Quando ela disse o seu magnífico, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Irmãos, o mediador entre Deus e os homens é exclusivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha, as pessoas, para se aproximar de Deus, elas precisam crer em Jesus Cristo. Porque nós só podemos nos relacionar adequadamente com Deus graças à mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se iluda, não. Paulo disse, por Ele nós temos acesso ao Pai. Ele é exclusivo. É o Deus que se fez homem e habitou entre nós, diz a Bíblia lá em João capítulo 1, verso 1 e depois o verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
E no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, bendito seja o nome do céu. Você crendo em Jesus Cristo, está crendo no próprio Deus. Ele diz em certa ocasião: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Ele é a imagem do Deus invisível, bendito seja o nome do Senhor. E você só vai para o céu através de Jesus Cristo, não há outro caminho. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o grande mediador, louvado seja o nome do Senhor, o único, exclusivo. Amém? Esta fé, esse pinguinho de fé que há no teu coração acerca desta pessoa preciosa, o mediador vai levar à presença de Deus. Amém? Vai remover a culpa do seu coração, dos seus pecados, e você agora pode dizer a Deus: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Comece uma relação de amizade profunda através do grande e bendito mediador, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deixa eu ler aqui alguns textos. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E lá em Hebreus 12:14 diz o seguinte: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, é o sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, nós precisamos conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Não somente ao Cristo histórico, cuja biografia encontra-se nos 4 evangelhos, mas o Cristo teológico, o Cristo Deus, o Cristo que pode lhe conceder bênçãos que você jamais imagina. É o grande mediador. É por isso que nós louvamos e tributamos honras e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo disse: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Amém? E que, havendo por ele mesmo a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Este é o grande mediador, louvado seja o nome do Senhor. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo? Você crê que Ele é uma pessoa com duas naturezas, natureza divina e outra natureza humana, unida hipostaticamente, ou seja, sem perder as suas propriedades peculiares de cada natureza, numa só pessoa, Jesus Cristo, cujo nome diz a Bíblia
é superior a todos os nomes que existiram, existem e existirão. E Deus lhe deu um nome, disse Paulo, que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua professe que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há somente um mediador, Jesus Cristo, homem. Quer dizer, o texto fala da sua humanidade, da sua encarnação, a encarnação do Verbo, o Logos divino, bendito seja o nome do Senhor. Aí deixa eu ir para o terceiro ponto dessa mensagem, que não vou me demorar. Diz a Bíblia, a exclusividade da obra redentora. Amém? A morte de Jesus Cristo na cruz é o único e completo ato redentor realizado por Deus para salvar o homem da perdição eterna. O fato histórico da morte e ressurreição de Cristo e suas implicações teológicas. Querido, você é um pecador. Eu sou também um pecador. Nós somos todos pecadores. Não escapa ninguém. Homem, mulher, todas as raças, todos os povos, todas as etnias, todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz, por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando? Em Adão. E a humanidade está debaixo de condenação por causa do pecado. Mas, queridos, a Bíblia diz, a Bíblia revela no programa redentor de Deus que Ele estabeleceu que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a única maneira de tirar a culpa do seu pecado e reconciliar você com Deus. Por mais que nós queiramos ajustar, fazer alguma coisa para agradar a Deus, só quem agrada a Deus é quem reconhece as suas limitações, os seus pecados e aceita de bom grado a obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. Aquela obra foi tão poderosa que todas as minhas desgraças, os meus pecados, as minhas misérias foram perdoadas. Eu fui purificado pelo sangue do Cordeiro, e você também. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá no céu só entra quem teve os seus pecados perdoados. E perdão de pecados é uma bem-aventurança, não se esqueçam disso. Lá no Salmo 32, verso 1 diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu nem você poderíamos, queridos, pagar o preço dos nossos pecados. Mas veio Jesus Cristo, encarnou, Deus Filho, assumiu a natureza humana, passou 3 anos conosco aqui na face da terra, o Emmanuel, o Deus conosco, foi levado ao Calvário e ali padeceu pelos nossos pecados, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu me lembro quando eu fui, já disse aqui os irmãos, quando eu fui para Jerusalém, na caravana, hoje não tem mais coragem de ir não, porque o negócio está meio grave. Essa confusão de palestino contra ali não está fácil. As caravanas hoje tem que orar, tem que jejuar muito, porque não é fácil. Mas foi uma época mais tranquila. Eu me lembro, nós chegamos ali próximo do Monte Calvário, que é um cemitério islamita, né? Hoje, e eu tive que me expressar, não consegui me segurar. E tinha lá um poste que tinha uma basezinha, eu subi naquela base e disse, meus queridos, ali Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Os seus pecados já foram lançados sobre Jesus Cristo.
A palavra de Deus diz que a iniquidade de nós todos estava sobre ele, foi lançada sobre ele. Então, nesta noite, você pode usufruir do perdão de Deus. É só crer, é só acreditar na mensagem do Evangelho e aceitá-la de coração. Só isso. Este é o programa de Deus, não tem outro. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Graças ao grande mediador e o seu ato redentor, nós podemos nos reconciliar com Deus e gozar da paz com Deus. Amém? Aí Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, habitará nos vossos corações, dominando os vossos sentimentos. Este é que é grande, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mas deixa eu terminar o texto aqui, porque diz a Bíblia que só quem tem exclusividade para anunciar esta mensagem, porque o texto diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Essa mensagem do Evangelho de redenção, de perdão, de salvação, de reconciliação com Deus, não deve ficar guardada no nosso coração, não, querido. Ela deve ser compartilhada. E só existe uma agência que está autorizada por Deus para propagar esta mensagem, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é exclusiva. Não pense que responsabilidade do Estado, do sistema educacional, do município, do Estado ou do federal, a responsabilidade de transmitir o Evangelho, não, queridos, é da Igreja e somente dela. Ela é exclusiva, ela é a agência propulsora, propagadora da mensagem do Evangelho. Foi um mestre que disse, foi o Redentor que disse. Convoca o seu discípulo depois da sua gloriosa ressurreição e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele entregou para a igreja essa grande responsabilidade, e não se omita dela, não, viu? Para não ser culpado de pecado, de negligência, de omissão. Faça alguma coisa para ser cúmplice nesse compartilhamento da mensagem redentora. A Bíblia diz que missões se faz indo, contribuindo e orando, né? O que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Irmãos, eu me preocupo como igreja. Às vezes as nossas mensagens dos púlpitos das igrejas brasileiras estão perdendo o foco. O que está sendo apresentado, a mensagem que vai trazer de autoestima, não é nem motivação, porque a motivação intrínseca ao indivíduo, mas estimular as emoções das pessoas. Mas isso não resolve o problema da alma do homem, não. É só o perdão que Jesus dá. Louvado seja o nome do Senhor, a quem nele crê. E essa mensagem tem que ser propagada. Amém? Tem que ser anunciada através da escrita, através dos meios de comunicação de massa, da mídia existente, da atualidade. Aproveite para divulgar essa mensagem, porque isso compete à igreja, e você é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em certa ocasião: se eu prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E disse ele: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Colabore, não seja um crente assistente, de camarote, enquanto os outros lutam, trabalham, oram, contribuem, vão, distribuem folhetos, falam de Jesus, e você fica apenas assistindo. Deus não quer isso, não é propósito de Deus para a sua vida, não. Você foi chamado para ser testemunha. Não é defensor, não, é testemunha.
Você tem que relatar para as pessoas o que Jesus fez, conforme está relatado na palavra, o que Ele fez na sua vida. Você a segue, agora você está vendo? Você tem que dizer isso às outras pessoas, contribuir com esta expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Vai ficar assistindo só? A igreja, queridos, ela tem uma expressão universal, ou seja, o conjunto de todos os crentes espalhados na face da terra. Deus mandou que esses crentes, aqueles que professam a fé em Cristo, se ajuntassem e se organizassem em comunidades locais, para que esse trabalho, querido, de divulgar o Evangelho tornasse mais eficaz. Amém? Atingisse os objetivos do Senhor, que é alcançar vidas. E você é um parceiro de Deus desse grande projeto de edificação da igreja. Amém? O texto diz: testemunho que se deve prestar a seu tempo. Você que faz faculdade, ou colégio, ou sei lá, trabalho, como é bom compartilhar a mensagem do Evangelho. Eu me lembro, eu trabalhei na Inglaterra durante 20 anos e chegou o dia de eu me despedir dos colegas de trabalho. O governo federal na época começou a privatizar o sistema Telebrás e eu optei por sair. Saía uma aposentadoria pela metade, mas saí. Eu queria me dedicar ao ministério da palavra. Mas quando eu saí, irmãos, eu escrevi um texto para cada colega meu do trabalho. Entreguei no birô, falando de Jesus, falando da salvação, de perdão dos pecados, de redenção eterna. Entreguei a eles aquele testemunho para a glória de Deus. Aí, de vez em quando, soube recentemente que faleceu mais um dos colegas da Embratel, Cláudio Moreira, que era técnico de telecomunicações. Eu disse: puxa vida, será que Cláudio aceitou o Evangelho? Será que Cláudio recebeu essa dádiva redentora através de Jesus Cristo pela fé? Eu não sei. Mas uma coisa eu posso garantir aos irmãos, que a minha consciência está limpa, porque quando eu saí dali, entreguei a mensagem do Evangelho. Aquelas pessoas já como entregava diariamente com a minha vida ali naquela comunidade, que amei muito, né, aqueles colegas meus. Querido, faça isso. Você precisa se envolver com o projeto da igreja. Você não pode ser um mero assistente. Deus não lhe chamou para isso. Você é muito precioso para ficar só e somente só enclausurado, né? Ficar só em torno de si mesmo. Expanda-se. Amém? Chegue, aproxime-se, ofereça-se, porque nós temos uma grande obra para realizar. A exclusividade é da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus se digna nos abençoar nesta noite em nome de Jesus. A exclusividade do Deus, né? A exclusividade do mediador, a exclusividade da obra redentora, a exclusividade da agência propagadora do Evangelho. Amém.